os convidados Matheus Chaves e Luana Lima. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer, em nome de todos aqui, eu, a Fernanda e a Luana, ao PET pelo convite, para a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui, discutir um pouco do caso com vocês. E a professora doutora Cristiane, que acompanhou nós nesse caso. E em relação ao estudo, a gente vai apresentar um estudo de caso hoje, que a gente acompanhou uma paciente no ambulatório da nutrição, da Unifal, no ano de 2019, ano passado, e a respeito de um caso de ferida. Então, antes da gente começar o estudo de caso propriamente dito, eu vou dar uma introdução a respeito da terapia nutricional na cicatrização. Então, vamos falar um pouco da fisiopatologia da cicatrização. Então, quando a gente pensa numa lesão ali na pele, uma lesão, a primeira coisa que a gente pensa ali é a pele sendo agredida como um fator primário. Então, a principal função ali da pele é atuar como uma barreira protetora do organismo contra as agressões a danos físicos e patógenos. E a perda ou inadequação dessa função epitelial, tanto da derme ou da epiderme, que é comprometida no processo da lesão, pode ocorrer em decorrência de uma ferida ou um processo patológico. Então, para a gente caracterizar uma ferida, ela é definida quando ocorre um dano ou interrupção da estrutura anatômica normal da pele e da sua função. E a etiologia pode ser acidental, com um pérfuro cortante, um acidente, ou intencional, como consequência de uma doença específica ou um trauma cirúrgico. Então, os procedimentos cirúrgicos a gente caracteriza como uma ferida intencional, como se há intenção. Já uma ferida não cicatrizada, ela pode ser colonizada, sim, ou infectada quando ela não tratada, e constitui um risco elevado de morbidade e mortalidade para esses pacientes, principalmente em indivíduos imunossuprimidos, que eles têm um sistema imune mais debilitado, isso pode evoluir até com um quadro de sepsemia e levar esses pacientes a óbito. Então, o processo cicatricial, ele pode ser definido como a substituição do tecido que foi danificado ali, por uma presença de um tecido conjuntivo fibroso, que formará uma cicatriz com a preservação da estrutura epitelial e da sua função também. Em relação às principais fases da cicatrização, a gente tem 4 fases diferentes no processo cicatricial. Eu vou explicar um pouco. Então, o pessoal deve lembrar um pouco da patologia aí. Então, a primeira fase constitui da hemostasia, que ela representa um mecanismo de defesa imediata ali para cessar o sangramento no local da ferida através de liberação de substâncias vasoconstritoras. Então, quando a gente ocorre um processo de lesão ali, a primeira coisa que a gente pensa é o sangramento. Mas a gente pode observar que logo em um instante já é cessado por liberação dessas substâncias vasoconstritoras, para que não ocorra um processo hemorrágico. Então, por isso que a gente vê um tamponamento sanguíneo ali no local da ferida. Já a segunda fase, caracterizada pela fase inflamatória, inicia-se ali logo após a lesão, com duração de 1 a 4 dias, e ela participa também da hemostasia e produz citocinas inflamatórias, que vai desencadear ali a cascata inflamatória do ácido araquidônico, além das células imunológicas, vai ter recrutamento do sistema imune, para prevenir a contaminação microbiana. Então, essa fase é mais características, que nem fala da fase inflamatória, então a gente observa mais recrutamento do sistema imune nessa fase. Já a terceira fase, a fase proliferativa, ela inicia ao redor do 4º dia após a lesão e pode se estender aproximadamente até 20 dias. E ela atua na epitelização, na angiogênese, formação de tecidos de granulação e deposição de colágeno. Então, ela é responsável por iniciar ali o fechamento da borda da ferida. Já a última fase, a fase caracterizada pela fase de remodelação, que inicia ali dentro de 20 dias até 6 semanas, dependendo da gravidade da ferida. E nessa fase ocorre a deposição de colágeno de maneira mais organizada, para formar a cicatriz no local. Em relação aos nutrientes que são necessários no processo cicatricial. Então, a gente tem energia, o requerimento energético, a gente tem que calcular as necessidades desse paciente que a gente vai prover de energia. Então, se a gente, num processo de lesão, a gente vai preferir um ambiente mais anabólico, então a gente já vai pensar em superávit energético. As necessidades de proteína, a gente vai priorizar uma dieta mais hiperproteica, que eu vou falar um pouco mais para frente, por conta desse catabolismo elevado, o paciente hipermetabólico também por conta da patologia que está instalada ali. A arginina como sendo um aminoácido indispensável no processo de cicatrização. A água, então, a gente também deve manter os níveis adequados de hidratação para manter os fluidos intra- e extracelulares. Já as vitaminas A, C e K, a gente deve suplementar conforme a RDA as demais vitaminas.
suplementar não, utilizar a RDA como referência para as demais vitaminas e suplementar essas mais específicas no caso de cicatrização. O porquê da vitamina A? A vitamina A, ela promove o recrutamento de células imunológicas para o local da ferida. Ela melhora também o processo cicatricial, ela aumenta o número de monócitos e macrófagos. Mais importante aí também no requerimento do sistema imune lá na fase que eu falei na fase inflamatória. Além dela melhorar a atividade de diferenciação celular e epitelial, ela mantém também a integridade epitelial da superfície da mucosa e ela estimula os fibroblastos com aumento de síntese de colágeno e aquela união de rede de remodelagem do colágeno. Além dela atuar também como antagonizante dos efeitos inibitórios dos glicocorticoides, que são medicamentos frequentes nesses pacientes, quando a gente tem um processo inflamatório instalado. Já a vitamina C, ela atua como um cofator para a síntese de colágeno e proteoglicanos, também em outros componentes da matriz celular que vai estar danificada nesse processo de lesão. Além disso, ela é necessária para o processo de hidroxilação eficiente de lisina e prolina na síntese de colágeno. Então, ela é precursor desses aminoácidos na síntese de colágeno. Além da formação e liberação do pró-colágeno, propriamente dito, no colágeno que vai se instalar no local da ferida. E ela também aumenta a função dos neutrófilos, que vai prevenir, fazer um fator protetor contra a infecção. Também, que eu falei lá, que essa ferida não tratada pode evoluir para um quadro de infecção e levar a um quadro de sepsemia. Além de ser requerida para o processo de maturação de fibroblastos e requerida também no processo de angiogênese. Agora, a vitamina A. A vitamina E. Quando a gente pensa nesse processo de lesão, a gente tem um aumento maior de espécies reativas de oxigênio. Então, a gente tem uma maior produção de radicais livres aí por conta do processo inflamatório. Então, a vitamina E ela vai fazer mais um reparo e regeneração tecidual, por ela atuar como um antioxidante lipolítico na prevenção de peroxidação lipídica da membrana. Então, ela vai causar maior estabilidade da membrana celular. E a deficiência da vitamina E, ela inibe a síntese do colágeno e reduz a força têncil dessa ferida. Já uma outra vitamina importante, que é a vitamina K, por conta do fator da primeira fase que eu falei da hemostasia, que é o fator de coagulação. Ela é um cofator para a síntese de protrombina e fatores de coagulação. E a deficiência dela pode levar a uma excessiva hemorragia, pode acontecer na ferida e até predispor a um quadro infeccioso. E, trazendo um gancho aqui para nós da nutrição, a maior síntese de vitamina K é pela nossa microbiota intestinal, a vitamina K2, a menaquinona. Então, assim, a importância da gente manter uma saúde intestinal, uma integridade das vilosidades ali, fazer um rastreamento de desbiose, não só por conta da vitamina K, mas também a gente tem outras substâncias que são sintetizadas pela nossa microbiota, que nem é o caso dos ácidos graxos de cadeia curta, como o exemplo, o butirato tem alto fator anti-inflamatório aí, então a microbiota aí presente como mais um coadjuvante na nossa terapia nutricional. Agora, dentre os minerais, o ferro ele é um cofator para a hidroxilação de lisina e prolina na síntese de colágeno também, e ele participa do transporte de oxigênio para os tecidos. Então, a gente pensa, quando a gente está lesionado, a gente precisa de maior oxigenação tecidual ali no local. Então, uma deficiência de ferro vai baixar os níveis de hemoglobina, levar esse paciente a um quadro de anemia. E, além dele reduzir a resposta imune de células T e função fagocitária. Então, a importância do ferro como coadjuvante também na terapêutica, e juntamente com o cobre, porque o cobre, junto com o ferro, ele participa da formação dos eritrócitos, além na polimerização do colágeno e fortalecimento da cicatriz. Tem uma enzima também que necessita de cobre aqui no processo de cicatrização, que chama enzima lisil-oxidase. Ela está presente na matriz extracelular. Se a gente pensar que essa matriz vai estar danificada por conta da lesão, essa enzima ela inicia um processo chamado de cross-linking, que ela inicia a maturação do colágeno. Então, a importância do cobre para ativação dessa enzima. E a deficiência do cobre, ela reduz o transporte de oxigênio e prejudica a síntese do colágeno, além de reduzir a força têncil da ferida também. Já os últimos minerais, o zinco, ele é essencial para a divisão celular e síntese de DNA e RNA e proteínas para o processo de cicatrização. E a deficiência dele vai gerar uma perda de elasticidade, baixa resistência do sistema imunológico, além da redução de taxas de epitelização da função fibroblástica.
O selênio que nem eu falei lá a respeito da vitamina E. O selênio aqui atuando como um sistema de defesa antioxidante celular não enzimático. Então, a gente já pensa em espécies reativas de oxigênio que vai aumentar esses radicais livres. Então, a gente já pensa em glutationa peroxidase, glutationa redutase, as catalases. Então, participando desse processo antioxidante não enzimático. Então, a importância do selênio nessa atuação. Já trouxe aqui o ômega 3, a respeito do ômega 3, tem bastante estudos com ômega 3, né, respeito composto anti-inflamatório, por ele modular aquela via da cascata inflamatória lá do ácido araquidônico, das prostaglandinas, leucotrienos e tamboxanos. Então, são vias que vão aumentar citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, CNF-alfa, NF-kappa-beta. Então, o ômega 3 modulando essa cascata inflamatória via ácido araquidônico. E outros compostos bioativos que a gente tem muito para trabalhar, os fitoquímicos. Um exemplo deles é a curcumina presente na cúrcuma, que tem bastante estudo elucidado na literatura, com efeito anti-inflamatório. A própolis também, que a gente pode trabalhar com esses pacientes, tem uma vasta gama de fitoterapia aí que a gente pode trabalhar em compostos bioativos. Todo esse ambiente ele vai promover um processo cicatricial adequado. Já em contrapartida, o atraso que vai levar na cicatrização da ferida é um paciente que vai evoluir com quadros de desnutrição e redução de peso, deficiências nutricionais, principalmente dessas vitaminas e minerais que eu falei, não que as demais não sejam importantes, claro, todo o conjunto que vai definir isso, e redução da massa magra e catabolismo proteico. Pensando que esse paciente, que nem eu falei, já é um paciente hipermetabólico, hipercatabólico por conta da doença. Então, a gente deve evitar que evolua esses quadros, evitando, assim, o atraso da cicatrização da ferida. Pode passar. Agora, alguns fatores que interferem no processo de cicatrização. Então, referentes ao estado nutricional, a deficiência proteica, que eu falei por conta dessa proteólise também que vai estar presente, a gente manter os níveis adequados de proteína, a deficiência de vitamina A, C, E e K, que eu coloquei a vitamina E aqui por conta daquilo que eu expliquei anteriormente, a idade também é um fator que predispõe a interferência no processo de cicatrização, a presença de infecção ou não, que isso vai atrasar mais ainda o processo cicatricial, a oxigenação, porque quando a gente pensa que não está chegando a oxigenação ali no local, isso vai gerar uma hipóxia ali no local da ferida, podendo evoluir até para um quadro de necrose tecidual, isso vai atrasar mais ainda o processo de cicatrização. E drogas sistêmicas que inibem a cicatrização, como imunossupressores, porque vai diminuir o sistema imune ali naquele processo naquela fase de inflamatória, além drogas vasoativas, que é muito comum em pacientes críticos, principalmente em UTI, então eles interferem também no processo de cicatrização. Outro fator é as doenças metabólicas, que a gente for pensar assim, as doenças metabólicas, elas já cursam com uma inflamação de baixo grau. E o paciente que está com essa lesão, ela já vai estar com uma ferida instalada ali, vai estar com além da inflamação metabólica que ele vai estar mais com a inflamação da ferida. Então, assim, vai aumentar mais ainda esse perfil inflamatório do paciente. Então, por conta disso, que as doenças metabólicas também têm uma fase nesse processo cicatricial. O tabagismo, por aumentar espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, a dor e a presença de dendrites. Dendrites seria a sujidade ali no local da ferida. Então, em relação às necessidades nutricionais, o requerimento energético, as necessidades energéticas desse paciente, a literatura nos traz que a gente deve prover de uma dieta hipercalórica de 30 a 35 quilocalorias por quilo de peso, para manter um metabolismo celular, um anabolismo, a formação do colágeno, a retenção nitrogenada e angiogênese. E a gente deve levar alguns fatores em consideração quando a gente for calcular esse requerimento energético, como a idade, comorbidades, o peso, o nível de atividade, o estado nutricional desse paciente e a taxa do metabolismo basal. Além disso, lá no fator injúria que a gente calcula, quando a gente vai verificar as necessidades energéticas, a gente deve levar em conta a severidade do número dessas feridas, o tamanho que essa ferida se encontra, o estágio cicatricial que ela está, além do estresse fisiológico que esse paciente se encontra. Em relação às necessidades proteicas, a literatura nos traz também que a gente deve prover de uma dieta hiperproteica de 1,25 a 1,5 gramas por quilo de peso, para a gente manter esse ambiente anabólico de recuperação celular, para manter a integridade da pele, o crescimento e manutenção celular,
o balanço de fluidos e eletrólitos, a proliferação dos fibroblastos, a produção de colágeno, além da angiogênese. Aqui eu vou comentar um pouco de 2 aminoácidos, que é bastante importante, requeridos aqui no processo cicatricial, não que os demais não sejam, que eu falei que é o conjunto que vai denominar essa ferida, que vai cicatrizar de maneira adequada ou não. Mas aqui, a arginina por ser um aminoácido, ela vai ser um precursor de óxido nítrico. Então, quando a gente pensa no óxido nítrico, a gente pensa em vasodilatação. Então, se a gente vai aumentar a vasodilatação capilar, então vai chegar mais nutrientes nessa ferida. Então, vai promover um processo cicatricial melhor. Além dela ser indispensável no processo de cicatrização, ela aumenta a deposição de colágeno no local, ela melhora a função imunológica através da ativação e proliferação da síntese de função de linfócitos T e aumenta a força têncil da ferida. Então, mais um aminoácido aqui utilizado no recrutamento do sistema imune. Já a glutamina é um aminoácido bastante abundante no nosso corpo, a gente tem um turnover muito grande de glutamina. Ela não, assim, tem bastante estudos assim em respaldo clínico que traz a glutamina. Ela não tem tanta eficiência na nutrição esportiva e indivíduos saudáveis, mas na prática clínica tem bastante aplicabilidade. Porque quando a gente tem um processo patológico instalado, a gente tem um requerimento maior desse aminoácido, por conta dele ser um aminoácido bastante abundante, que é bastante recrutado no nosso organismo. Então, por conta disso, que a gente suplementa a glutamina nesses casos. Por ela promover a síntese de proteína, ela também é uma fonte energética de linfócitos e proliferação de linfócitos, ela estimula a resposta imune inicial, além dela ser precursora de síntese de nucleotídeo, fibroblastos e macrófagos. Então, assim, um aminoácido aqui, mais um aminoácido indispensável no processo do sistema imune. Aqui eu trouxe alguns guidelines de alguns comitês que a gente tem a respeito da suplementação da glutamina e outros nutrientes, quando ou não suplementar em alguns casos de trauma e queimados, e o nível de evidência. Eu não vou detalhar muito por conta do nosso tempo, mas se alguém quiser tirar um print ou depois esclarecer comigo, fica à vontade. Obrigado. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o caso, né, a descrição do caso, né, GRMO, sexo feminino, 71 anos, ela é residente da zona rural do município de Fama, Minas Gerais. Ela foi encaminhada pelo setor da enfermagem para tratamento nutricional, visando o fechamento de uma ferida, que foi ocasionada depois de uma picada de um carrapato. E essa ferida se manteve aberta durante 2 anos. Então, de acordo com a avaliação antropométrica que nós fizemos nela, ela se encontrava eutrófica, mas com riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Segundo a nossa avaliação dietética, a paciente tem um alto consumo de carboidratos, principalmente arroz, macarrão e pão, e também ela relatou fazer apenas 4 refeições ao dia, e alegou não consumir frutas, hortaliças e carne vermelha, porque prejudicava, que ela achava que esses alimentos prejudicavam o fechamento da ferida. Então, com ela, a gente conseguiu fazer 4 consultas, que começou no início de setembro e foi até o final do mês de novembro do ano de 2019, e além de fazer todas as medidas, ver a parte nutricional, a gente também fez uma educação nutricional com ela, para desmistificar essas questões dos alimentos atrapalhar no fechamento da ferida. Então, foram muitas orientações nutricionais a respeito da alimentação para ajudar nesse tratamento dela. Aqui a gente percebe os exames bioquímicos, né? Que de acordo com o hemograma, na parte de eritograma, as hemácias, hemoglobina, hematócrito, HCM estão abaixo dos valores recomendados, né? Pela referência. O VCM está dentro do padrão, mas está mais próximo ao limite inferior. O CHCM está no limite inferior dos valores de referência e o RDW está dentro dos padrões de referência. Isso pode nos dizer uma possível anemia. Já o lipidograma, a gente vê que o colesterol total está acima dos valores de referência, já as frações, né, HDL, LDL, VLDL e triglicérides estão dentro dos padrões de normalidade. Glicemia de jejum está dentro dos padrões de normalidade, já os marcadores renais,
que são a ureia e a creatinina, elas estão acima dos valores de referência, que pode nos dizer esse maior catabolismo proteico dela, ou até mesmo alguma outra possível doença aí nos rins. PCR está bem acima dos valores recomendados, e a vitamina D também está abaixo dos valores recomendados aí da nossa referência. A avaliação antropométrica, como eu disse, foram 4 consultas. Ao longo dessas consultas, ela teve um ganho de peso de 3,6 kg. A estatura dela é 1,49, então quando a gente faz essa relação com peso e estatura, a gente vê o IMC, que pelo IMC de uma idosa, ela está eutrófica, né? Ela se manteve durante os meses, né, na eutrofia. Porém, a circunferência da cintura dela dá um pouquinho alterado. Então, tem um maior risco de morbidades. E quando a gente faz essa relação cintura e estatura, a gente vê que o valor deu acima de 0,5. Então, ela tem um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. No dinanômetro, né, que é aquela força palmar, que ela faz a força com a mão, a gente percebeu que a força palmar dela estava bem diminuída. A BIA foi feita com ela, né, a bioimpedância, e a gente percebe que houve um aumento de gordura, porque ela ganhou 3,6 kg, né, e além da gordura, em contrapartida também ela ganhou massa magra. Então, quando a gente ganha peso, a gente acaba ganhando também músculo e gordura, né? Mas pelo menos ela ganhou aí quase 1 kg de massa magra, que é muito difícil para um idoso, né? Que já tem a questão de sarcopenia e tudo mais, devido à melhora da alimentação dela, que vocês vão ver um pouquinho para frente como que era a alimentação dela e depois como passou depois do plano alimentar. Aqui as fotos da ferida dela, as fotos das feridas dela, tiradas antes do acompanhamento nutricional. Essa foto foi tirada pela equipe de enfermagem, né, da Unifal, que tratava essa ferida dela. Aqui nós percebemos que era um diâmetro razoavelmente grande, né, essa ferida, bem avermelhado ao longo da perna, né, que é na canela, bem preto, por conta da falta de circulação mesmo, e como ela passou 2 anos, né, muito enfaixado, tinha que fazer os curativos, né, então, acabou ficando assim. Infelizmente, a gente não conseguiu fotos depois da ferida, depois do acompanhamento nutricional, para vocês terem uma noção, mas ao fim da palestra, a gente vai falar o que aconteceu, né, se conseguiu fechar ou não. Então, o caminhamento foi feito pela equipe de enfermagem, justamente devido a esse tempo grande dessa abertura dessa ferida, né, 2 anos. E o médico já queria amputar essa perna dela. Então, a possibilidade de amputação fez com que a equipe tentasse, né, um tratamento diferente, no caso, tratamento nutricional, para tentar reverter a situação. Então, os objetivos da terapia nutricional foi justamente restaurar e manter o estado nutricional adequado, promover a cicatrização da ferida, né, evitando aí a amputação do membro, reduzir a suscetibilidade à infecção da ferida, porque essa ferida exposta é uma porta de entrada para patógenos, né, e para possíveis infecções. Então, a gente queria justamente contribuir para o fechamento para que ela também tenha uma melhor qualidade de vida, porque ela deixava de caminhar, ela impactava na vida dela cotidiana, porque ela tinha que ficar com a perna enfaixada, cheia de curativos, então isso acaba atrapalhando o bem-estar dela. Então, a gente fez, vocês vão perceber qual que foi o protocolo utilizado e o resultado, né, dessa terapia nutricional. Então, as condutas que nós fizemos com ela foi a anamnese nutricional, medidas antropométricas, peso, altura, circunferências, a bioimpedância, aqui ao lado dessa foto é um exemplo da bioimpedância dela, de uma das que nós fizemos,
solicitação do uso de suplementos nutricionais, além da educação nutricional, orientações nutricionais a respeito dos alimentos. Protocolo de cuidado da ferida. Primeiramente, uma dieta especializada. Esses 3 suplementos, o Cubitan, Proline ou Impact, eram exemplos de marcas, né, de suplementos que ela poderia utilizar. No caso, ela optou pelo Impact, ela comprou o Impact. Então, além dessa dieta especializada, uma dieta hiperproteica, glutamina, 20 gramas por dia, em 2 doses diárias. Essa glutamina, a Fanude conseguiu disponibilizar para ela, então ela levou os sachês, então ela tomava diluído na água 2 vezes ao dia, 2 doses diárias, além do triglicerídeo de cadeia média com ácidos graxos essenciais. E aí, nesse caso, esse triglicerídeo era feito de uso tópico, então foi orientada a ela que na hora, a equipe também de enfermagem, que a hora que fosse limpar, fazer toda a higiene, fosse trocar o curativo, que ela fizesse uso desse triglicerídeo. O PRAL, que é uma sigla em inglês, né, que é Potential Renal Load, que é o potencial de carga ácida renal, que são alimentos que têm um poder alcalinizante ou poder acidificante no nosso organismo. Foram feitos vários estudos que uma dieta mais ácida, ela contribui com maiores precursores de ácidos, e com isso perturba ali o equilíbrio ácido-base do organismo e pode predispor a doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, diabetes mellitus do tipo 2 e até mesmo osteoporose. Uma dieta muito ácida, que é aquela que contém muitos alimentos de origem animal e baixo em frutas, verduras e legumes, além de predispor essas doenças crônicas não transmissíveis, também uma piora na função renal, o que não é interessante, visto que a gente viu que os marcadores renais dela estavam bem alterados. Então, a dieta dela foi uma dieta alcalinizante, ou seja, um PRAL negativo, e não um PRAL positivo, né, que é acidificante. Então, para ela, a gente fez uma dieta alcalinizante, que é justamente para prevenir essas possíveis doenças que pode provocar com uma dieta muito ácida. Além de nos atentar ao fator inflamatório da dieta, né? Então, fizemos uma dieta mais anti-inflamatória, justamente para a gente controlar essa inflamação que já estava ali incorporada com a ferida. Então, além dos protocolos, né, de dieta especializada, dieta hiperproteica, a glutamina, o triglicerídeo, PRAL negativo, né, com PRAL mais alcalinizante, e uma dieta mais anti-inflamatória. Aqui são os exemplos dos 3 suplementos, né, que são fórmulas de nutrição integral. Essas fórmulas, elas são hiperproteicas, hipercalóricas, elas são acrescidas de arginina, né, glutamina, que são aminoácidos, e elas têm um alto teor de micronutrientes relacionados à cicatrização, que a gente viu aí anteriormente a importância desses nutrientes, como o zinco, selênio, a vitamina C, A e E, a importância desses nutrientes para o fechamento dessa ferida. Então, esses suplementos, no caso, ela usou esse do meio aí, o Impact, né, que é da marca Nestlé. Então, baseado na condição que a nossa paciente chegou, na condição que ela se encontrava, né, a gente elaborou um plano alimentar para ela, visando propor para ela uma alimentação adequada, com os nutrientes necessários para a cicatrização da ferida. E aí a gente elaborou um plano alimentar com 6 refeições ao dia, com essa distribuição de refeições, de acordo com os horários que ela relatava para a gente, né, de serem rotineiros para ela. A gente inseriu o suplemento alimentar no plano dela, tanto a glutamina quanto a fórmula, né, especializada, a gente inseriu no plano também. A distribuição calórica do nosso plano, a gente quis fazer, né, uma dieta hipercalórica, hiperproteica, normolipídica e normoglicídica, né, visando
seguir as recomendações do protocolo de cicatrização das feridas mesmo, protocolo nutricional. Em relação à análise quantitativa dos micronutrientes, a gente pode ver que a gente teve que a maioria dos micronutrientes da nossa dieta, eles ficaram acima da recomendação para paciente. Porém, a gente se atentou mesmo que foi acima da recomendação, a gente não ultrapassou os limites da UL, né? Para não ter nenhum tipo de risco, né, de intoxicação para a nossa paciente. E a gente pode observar que os nutrientes que foram citados, né, como sendo importantes nesse processo de cicatrização, como a vitamina A, ferro, selênio, vitamina C, e o zinco, eles tiveram essa recomendação acima da recomendada, até mesmo pelo uso das fórmulas, né? A gente conseguiu esse número elevado desses micronutrientes. Em relação ao fator inflamatório da dieta, a gente buscou fazer uma dieta anti-inflamatória. Então, a partir, né, da classificação de cada refeição, do somatório do fator inflamatório, no total a gente teve uma dieta que foi classificada como fracamente anti-inflamatória. A gente tentou, né, adaptar os alimentos que ela tinha já o hábito de consumir, que tinham fácil acesso para ela, visto que ela é moradora da zona rural, tem uma condição, né, mais assim, ela é mais simples, então a gente não podia exagerar, né, colocar alguns alimentos que ela nem conhecia. A gente pensou nesse lado humanizado dela também. Em relação ao PRAL da dieta, quanto mais negativo o valor do PRAL, a gente tem uma dieta mais alcalinizante. Quanto mais positivo, mais acidificante. E entra no que a Luana falou pra gente, né? Que a dieta mais acidificante, em quantidades com carga acidificante, assim, em quantidades superiores à recomendada, elas podem trazer prejuízos para a nossa saúde, como a incidência, né, de algumas doenças, como doenças ósseas, hipertensão, diabetes. Então, a gente ofereceu para a nossa paciente uma dieta alcalinizante, com o PRAL da dieta negativo. Além disso, a gente, além do planejamento alimentar, a gente solicitou para ela o uso de suplementos nutricionais. A gente pediu que ela utilizasse fórmulas, né, especializadas para o tratamento de feridas, e aí ela utilizou o Impact, né, por ter um custo menor. Ela também utilizou a glutamina 2 vezes ao dia, e a gente também sugeriu que ela utilizasse triglicerídeos de cadeia média associados com ácidos graxos essenciais. Utilizasse de forma tópica, né, na própria ferida, e aí o setor da enfermagem fez isso pra gente. Então, vamos ver como que foi a evolução da nossa paciente. Aqui a gente pode observar 2 recordatórios. Esse primeiro recordatório é do primeiro dia que ela chegou na nossa primeira consulta, do dia 10/9/2019. A gente pode observar, cada linha, né, dessa, representa uma refeição. Então, a gente vê que ela omitia várias refeições, ela tinha um alto consumo de carboidratos, por exemplo, pão. No almoço, arroz, feijão, macarrão e frango. E aí ela não tinha uma variedade na alimentação. E a gente questionou, né, o motivo, falou, nossa, a senhora mora na zona rural, por que a senhora não consome frutas, hortaliças, a senhora não pode plantar? Ela falou, não, posso, mas eu fiquei sabendo que as frutas e hortaliças atrapalham o processo de cicatrização das feridas. E aí a gente teve que trabalhar todo esse mito com ela. E aí vocês podem ver que na terceira consulta a gente fez um outro recordatório, que foi no dia 11/10. E aí vocês conseguem ver a vasta quantidade de alimentos que ela estava ingerindo. Ela começou a ingerir leite, frutas várias vezes ao dia, além de legumes, hortaliças, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Realmente ela aderiu mesmo ao planejamento alimentar, nas quantidades, na suplementação, e a gente ficou bem satisfeito com esse resultado. Além disso, né, com os ajustes que a gente fez na dieta,
juntamente com suplementos alimentares e os curativos que a enfermagem continuou realizando, né? A gente teve um resultado que foi o fechamento da ferida. Pra gente foi assim, foi um sucesso o tratamento, porque não teve a necessidade de amputação. A gente consegue, né, se colocar no lugar dela, imaginar, pensa uma senhora com mais de 70 anos, moradora da zona rural, ter que perder uma parte do seu membro, a vida dela seria muito dificultada. E a gente conseguiu reverter esse quadro, a gente conseguiu fechar a ferida que estava aberta há 2 anos, e aí a gente conseguiu evitar essa amputação, o que para a gente foi celebrado assim com muito sucesso. Além disso, a gente pôde ver que durante mesmo, né, os retornos que ela teve com a gente, ela chegou pra gente cabisbaixa, não gostava de conversar. Ela mal respondia o que a gente perguntava, sempre acompanhada do seu filho. E aí a gente foi percebendo ao longo dos retornos que ela começou a sorrir. E isso pra gente também foi assim, uma coisa que, nossa, a gente valorizou muito, porque a gente viu que realmente a vida dela, a qualidade da vida dela estava melhorando. E ela estava sentindo isso e estava dando força para ela continuar. Então, a gente fechou esse caso com muito sucesso. Eu tenho certeza que a gente vai levar para a vida toda, né, esse tratamento. E a gente gostaria de deixar uma reflexão também, que a gente fez uma pesquisa e cerca de 25 a 35% dos pacientes internados ou desenvolvem algum tipo de úlcera ou já vêm para a internação com algum tipo de úlcera. Muitas vezes, essas úlceras podem ser tratadas com esse protocolo que a gente apresentou para vocês, mas talvez a gente não sabe se é desconhecido ou se o hospital talvez não invista nisso, mas a gente gostaria de colocar que esse protocolo de tratamento ele pode ser responsável por diminuir o tempo de internação, que reflete totalmente nos custos que o hospital tem com o paciente. E isso seria uma forma da gente convencer a administração a seguir esse protocolo, né? Além de reduzir o número de mortes. A gente conseguindo fechar essa ferida, fazer a cicatrização, a gente reduz a chance de infecção. Então, a gente consegue sim atuar nesse processo de cicatrização através desse protocolo nutricional. E a gente deixa uma frase para vocês também, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É de Carl Jung. A gente gostaria de deixar isso porque realmente foi o que a gente sentiu, a gente se colocou no lugar da nossa paciente, né? Em todo cuidado nutricional com ela. A gente realmente tratou ela com a nossa alma, porque a gente acreditava que ela poderia vencer e não precisar dessa amputação, que traria muitas dificuldades para a vida dela, né? Então, assim, que a gente possa realmente olhar para o próximo com esse olhar e visar sempre melhorar a qualidade de vida que a gente realmente consegue. A gente gostaria de agradecer ao PET pela oportunidade de expor nosso caso, que foi, assim, extremamente importante para a gente. Agradecer aos colegas, Luana e Matheus, por terem aceitado o convite e agradecer a todos vocês que participaram com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode deixar nos comentários que depois a gente responde. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer o convite pela Fernanda, pelo PET, e agradecer a todos pela atenção, né? E muito obrigada. Obrigado, pessoal, todo mundo que está aqui hoje, nessa noite, terça-feira à noite, acompanhando a gente. E qualquer coisa, a gente está à disposição aí para responder as coisas. Obrigado.